Fala aí, galera do YouTube, beleza? O Isaac falando com mais um vídeo pra você. Já são quase meia-noite, né? Ainda é meu aniversário, né? Dia 2 de janeiro. Mas eu resolvi fazer esse vídeo especial de aniversário pra dizer como que foi a minha caminhada, né? De 25 anos de celibato, né? Pra quem não sabe o que que é celibato, é quando você não casa com uma mulher terrena. Você espera o casamento entre Deus e a igreja, entendeu? O casamento cósmico. E indo direto ao ponto, né? Uma das maiores vantagens do celibato, se não a maior, é que se você for autêntico com Cristo, você adquire o caráter dele mais cedo. Você adquire a essência dele mais cedo. Não completamente, né? Porque completamente perfeito só na glória. Mas você, pela santificação e graça de Deus, você adquire mais cedo, né? Nesse ano que eu fiz 25 anos, né? Eu quero contar um pouco de como foi a minha trajetória, né? Não da minha história em si, né? Mas em relação ao celibato. Eu descobri o celibato quando eu tinha 19 anos, né? Foi um pastor de uma igreja que eu frequentava que falou comigo sobre isso, né? Eu não vou entrar em detalhes com a conversa que eu tive com ele, né? Mas nunca havia sido pregado sobre isso, né, na igreja. Nunca havia. Nem nessa e nem na igreja que eu frequentei depois dela, né? Agora eu tô numa outra igreja, né? A minha terceira igreja. E agora eu tô nessa igreja e nessa sim falou sobre celibato, entendeu? Numa pregação. E como que é importante, né? Eu acho que eu vou até deixar essa pregação na descrição depois, né? Amanhã, né? Tipo, amanhã assim, quando depois que eu dormir e acordar, porque faltam 16 minutos para meia-noite. Mas como que foi isso, né? Eu posso contar para vocês o que que é o caminho do celibato, né? No sentido que, tipo, primeiro que todo solteiro é celibatário, né? E segundo, que para quem é homoafetivo, esse caminho, que se o homoafetivo que se quiser seguir a Cristo, esse caminho é obrigatório para ele. Não tem conversa, mano. É celibato e ponto final. Entendeu? Se quiser seguir a Cristo homoafetivo, este caminho é obrigatório para ele. Ou para ela, né? Bem, o caminho do celibato ele não é um caminho fácil, como todos imaginam, né? Primeiro que você é muito tentado, especialmente na área sensual. Os desejos e tal e tudo. E segundo que se você tá triste ou se você tá precisando de algum apoio, você depende muito de fatores externos para conseguir esse apoio. E às vezes não é imediato, entendeu? Então no casamento é mais fácil, por exemplo, quando você tem uma mulher, você tem uma esposa, você compartilha com ela as suas coisas, né, as suas questões, né? E no celibato dificilmente você vai ter isso, né? Porque você não vai ter tanta proximidade, porque no casamento você tem a maior proximidade de todas é no casamento, né? Como mulher, a maior amizade é no casamento. E no celibato você não tem tanta proximidade assim. Mas você pode conversar com mais pessoas. Você tem com proximidade com outras pessoas, com mais pessoas. Entendeu? Não precisa ser só com sua mulher. Com sua mulher com sua mulher, você pode ter a proximidade mais profunda que você pode ter. No celibato, você pode ter proximidade com mais pessoas. E não significa que você vai ficar sozinho e desamparado. Pelo contrário, você vai ter pessoas que te ajudem, entendeu? Vai ter pessoas que vão ser enviadas para você para te ajudar a entender essas questões. Claro que tudo no momento certo, entendeu? E enfim, você não vai ficar desamparado. Você pode ter certeza, você não vai ficar desamparado. Celibato e solidão não são a mesma coisa, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou celibatário e não sou sozinho. Eu já fui por muito tempo, mas não sou mais. Outra coisa também, um mito bastante comum, é que as pessoas acham que, enfim, eu não sei, tipo, para as pessoas que eu pergunto, elas não acham estranho. A maioria fala que não acha estranho. Mas eu imagino que esse mundo deve achar estranho sim. O fato da pessoa de ser celibatária, ela não poder ser carinhosa com o sexo oposto. Ou não poder se apaixonar. Entendeu?
Isso é mentira, entendeu? A pessoa que é celibatária, ela pode muito bem, até certo limite, até respeitando os limites da pessoa e os limites e os limites de si próprio, né? A pessoa pode ser carinhosa a certos pontos, até ter uma relação com pessoas que namoram, pessoas que são casadas, mas isso dependerá muito do tipo de pessoa que ela está se relacionando e também do tipo de pessoa que o celibatário é, né? Então, por exemplo, eu sou carinhoso, muito carinhoso, gosto de abraço, de beijo na bochecha, né, das mulheres e tal e tudo. Com homens eu também abraço, eu gosto de um abraço, aquele de broderagem, né, assim, né? E eu sou carinhoso tanto com homem quanto com mulher, mas com mulher eu sou mais, entendeu? E a questão da paixão, né? O celibatário ele pode sim se apaixonar, mas controlado, entendeu? Você controla a sua paixão pulverizando esse sentimento ou de outra forma, entendeu? Para que não dê vazão, entendeu? Por exemplo, eu já lidei muito com esse sentimento e hoje em dia tá tranquilo lidar com isso, né? E a única forma de lidar com isso é sentindo isso e sentindo e controlando muitas vezes, né? E tudo com a graça de Cristo, né? Você pode ser carinhoso e para que isso não evolua, você tem que ter a graça de Cristo, né? Deus pode te ajudar para que isso não fique evoluindo e não seja mais suficiente, uma coisa que nunca acaba, entendeu? E o principal objetivo do celibatário é criar um relacionamento próximo de casamento, né, com Cristo, né? Esse é o principal motivo do celibato, o objetivo do celibato, né? Celibatário e outro objetivo também é servir a igreja, né? Então é servir a igreja e criar um relacionamento bem próximo, mais profundo com Cristo, né? E você não divide a relação, então você tem mais tempo, entendeu? Você pode não ter tanto tempo assim, dependendo da sua situação, né? Eu, por exemplo, sou sustentado pelos meus pais desde criança, então eu tenho mais tempo. Mas outras pessoas podem não ter tanto tempo assim. Mas o importante é sempre reservar um tempo para Cristo, entendeu? Para conversar com Cristo, pratiquem a solitude, sabe? E lembrem sempre que de se esforçar em suas lutas, entendeu? Para não se deixar cair. Uma coisa importante também, você pode cair, né? Você pode pecar, você pode desonrar a Deus, mas quanto a essas questões, o importante é sempre manter firme e saber que Deus já pagou por aquele pecado que você cometeu e que você vai cometer. Mas não significa que você deve viver em pecado, pelo contrário, deve tentar ao máximo não viver, porque a gente tem que sempre viver para agradar a Deus. E não podemos negligenciar nossa fé em prol de um reino, um reino que não nos governa mais, que é o pecado, entendeu? Apesar de nós termos a natureza pecaminosa, nós também temos a natureza regenerada de Cristo. A natureza regenerada de Cristo entra em conflito com a natureza pecaminosa e o importante é não deixar a natureza pecaminosa vencer. Sempre deixar a natureza de Cristo vencer. E se não conseguir, se cair, peça perdão e lembre-se que Jesus já pagou. Bom, vou ver se tem alguma coisa para falar, alguma outra coisa para falar sobre o celibato. Enfim, eu acho que não tenho mais nada para falar sobre o celibato. É um caminho muito bom que eu tenho seguido, entendeu? Não me faz falta ter uma esposa, não me faz falta ter uma namorada, porque Cristo é quem me preenche, né? Então isso não me faz falta. E, enfim, é isso. Deus abençoe vocês todos. Mais um ano de vida para mim, fazendo 25 anos, né? Agora eu tenho 25, né? E boa noite a todos.